Olha nós de volta. Nesse próximo bloco, nós finalizamos o contexto histórico, muita informação aí para você. Nesse próximo bloco nós vamos começar a falar especificamente de seguridade social. Vamos falar dos objetivos. Quando falando em objetivo, uma coisa aqui, princípios, tá? Então, princípios, objetivos da seguridade social, sobretudo no que diz respeito ao artigo 194 da Constituição Federal. Terminada essa parte de princípios e objetivos, a gente vai fazer umas questões aí da parte histórica, de fontes, de princípios, para depois começar a falar aí de fontes de custeio, fontes de financiamento da Seguridade. Tá pronto? Tá animado? Eu tô. Então vamos juntos? Vamos lá. Seguridade social, conceito. Lembrando que esse conceito eu encontro lá na Constituição Federal, no artigo 194. 195 ele vai falar do custeio. Diz a Constituição que Seguridade Social é um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Saúde, assistência e previdência social, lembrando que são iniciativas do poder público e também de toda a sociedade. Como assim de toda a sociedade? O particular pode ter iniciativa na área de saúde? Pode. Na área de previdência privada, complementar? Pode. Na área de assistência social? Pode. E o fazem, não é? Então, o conceito de Seguridade Social na Constituição é que é um conjunto integrado de ações, de políticas públicas destinadas a assegurar direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Ou eu vou pensar em SPA, ou eu vou pensar em Tecla SAP, vai ser a mesma coisa. Saúde, previdência e assistência, saúde, assistência e previdência, iniciativa dessas ações integradas do poder público e também de toda a sociedade. Saúde, segundo a Constituição, é direito de todos e dever do Estado, objetivando a manutenção da rigidez física e mental. Rigidez é um estado de saúde, é quase um sinônimo. É um estado de saúde, um estado de bem-estar físico e mental. A assistência social, ela não é contributiva, assim como a saúde também é não contributiva, visando a promoção social, visando aquelas pessoas que estejam em situação de desassistência, aquelas pessoas que estejam em vulnerabilidade social, as pessoas carentes. Previdência social, ela é contributiva, objetivando a proteção social, e a previdência social é aquela que nos ampara diante de riscos relativos aí à saúde. A gente pode até colocar no mesmo rol aí um acidente, a questão da idade avançada, a questão de uma gravidez. Dentre outros riscos, a previdência social é aquela que, ao contribuir, ela vai me dar como retorno a proteção social diante desses riscos aos quais nós estamos expostos. A saúde, ela não é contributiva, ela é mantida pelos impostos. A assistência social, ela também não é contributiva, ela é mantida pelos impostos e ela vai pegar aquelas pessoas vulneráveis socialmente, aquelas pessoas que estejam desamparadas, aquelas que não têm fonte de renda, não somente, mas sobretudo. E a previdência social, não contributiva, objetivando a proteção social diante dos riscos sociais. Todos os riscos sociais que possa imaginar como existentes, como saúde, idade avançada, acidente, gravidez, etc., a Previdência, ela prevê o risco e ela estabelece uma política de financiamento, de custeio e de benefício para nos proteger desse risco. Então, saúde, assistência social e previdência social são as três áreas integradas de iniciativa do poder público e dos particulares que compõem a Seguridade Social, segundo a Constituição Federal, artigo 194. Seguridade Social, que a gente já falou sobre isso aqui, que ela surge na Constituição Federal a partir de 1988. Antes você falava em saúde, assistência e previdência em políticas separadas, agora são políticas integradas, não vinculadas, são políticas integradas, não somente vinculadas. A Seguridade Social,
do Brasil compreende um conjunto integrado, vai muito além do vinculado, de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Constituição Federal de 88, artigo 194, alterado pela Emenda Constitucional 2098, que a gente já citou e já falou sobre as alterações que ela trouxe. Próximo passo, só para a gente destacar o que a gente já falou, a Previdência Social está inserida em um contexto mais amplo, que é o da Seguridade Social. Então, na verdade, a Previdência é uma política de Seguridade Social, é uma das políticas de Seguridade Social. A Seguridade é Previdência, que é contributiva, assistência, não contributiva, e saúde, que é dever do Estado, direito de todos, também não contributiva. Previdência Social, ela depende de contribuição, ela é de caráter contributivo, como a gente vai ver nas questões daqui a pouco, e de filiação obrigatória. Ah, eu consegui um emprego essa semana, assinaram minha carteira, estou feliz da vida. Obrigatoriamente, eu vou ter que me filiar à Previdência, vou ter que fazer a minha inscrição na Previdência e vou contribuir de maneira obrigatória. A preservação depende de contribuição, é caráter contributivo, filiação obrigatória e preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Por isso, o que ele quer dizer com isso? Que ao estabelecer uma regra, um critério, uma política de cobrança de fonte de custeio, eu vou buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para quê? Para que eu possa sempre ter condições financeiras de manter o pagamento dos benefícios em dia e mantendo também o valor real desses benefícios. Então, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência para que eu possa manter sempre em dia e com valores ajustados de pagamento de benefícios. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, que aqui não é um risco social, tá? Aqui não é um risco social, tempo de serviço, por isso que a aposentadoria por tempo de serviço, a doutrina majoritária entende como não tendo uma natureza previdenciária, porque ela não diz respeito a um risco social, mas sim o tempo que você trabalhou e contribuiu. O desemprego involuntário, aí eu vou receber lá o meu seguro-desemprego, que não é pago pelo INSS, é pago pelo Ministério do Trabalho, mas esse sim, apesar de não ser custeado pelo INSS, ele tem um caráter previdenciário. Os encargos de família, reclusão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Então, olha os riscos sociais aí. Incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, né, que a gente colocou aí entre aspas, né, no sentido de risco social, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, além da morte. Riscos sociais que a Previdência prevê, recolhe e paga os benefícios. A assistência social, ela independe de contribuição, é dever do Estado, será prestada a quem dela necessitar. Eu estou doidinho para morar no abrigo da prefeitura, só se eu efetivamente necessitar. Promove desenvolvimento social e combate à fome, inclusão e promoção de cidadania. Atende às necessidades básicas de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. E cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a formulação de políticas de natureza assistencial. E aí eu quero te lembrar o seguinte: há pouco nós falamos, no bloco anterior, de que pode ser que você conheça alguém que recebe um benefício pecuniário, um benefício em dinheiro, relativo aí a uma espécie de aposentadoria. Porém, não é. Por quê? Porque nós acabamos de falar que só faz jus a benefício da Previdência Social quem dela contribui. Eu trabalhei durante 30 anos, 40 anos, né? Contribuí e depois desse período eu vou ter direito aí a uma aposentadoria porque eu contribuí para a Previdência. Porém, repito,
aquelas pessoas que não contribuíram, mas que numa idade avançada recebem um pagamento mensal, elas estão sendo seguradas pela assistência social e não pela previdência social. Feito essa lembrança, vamos voltar para a tela. Saúde independe de contribuição, é direito universal de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas, tem como objetivo a redução de riscos de doenças. Presta atenção, se ele falar que um dos objetivos da Seguridade Social é a redução do risco de doença, como aparece em questões, está errado. Isso é um objetivo específico da saúde e não da Seguridade Social como um todo. Acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. E o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, desenvolve ações preventivas e curativas visando a saúde física e mental do cidadão, aquilo que há pouco nós chamamos de política de rigidez. Agora, próximo passo é nós falarmos sobre os objetivos da Seguridade Social, que é a mesma coisa que se falar em princípios constitucionais. Olha só, claro que não dá para tirar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência, das políticas públicas, seja ela qual for, de direito do trabalho, de direito previdenciário, direito administrativo ou qualquer ramo do direito público. Agora, preste muita atenção. O LIMP é um princípio voltado à administração pública, é um princípio específico da administração pública, que, repito, também se aplica a nós no direito previdenciário. Porém, nós temos no 194 princípios que só dizem respeito à previdência social no Brasil. E são esses princípios que nós vamos analisar, tá bom? Então vamos lá, 194, quem tiver a Constituição aí aberta, acompanha, quem não quiser pode acompanhar da tela, porque está o texto literal e eu vou fazendo observações. Vamos juntos. Primeiro princípio, ou objetivo, que aí não é um princípio expresso, específico da Seguridade, mas é o chamado princípio da solidariedade. Que princípio é esse? A gente chamou aqui é o pilar de sustentação do regime previdenciário. Por quê? Porque nós temos hoje um regime chamado regime de caixa, em que você tem lá, essa pessoa aqui, ele é o ativo. Esse cara está trabalhando e está contribuindo. Essa contribuição vai para um caixa. Vai para um caixa comum, o caixa da Previdência. Esse caixa da Previdência, ele vai pagando os benefícios. Essas duas pessoas aqui, esse aqui é um aposentado. Esse aqui é um aposentado. Esse aqui acabou de sofrer um acidente. Acabou de sofrer um acidente. Portanto, ele é estou imaginando aqui que esse acidentado aqui, ele é um segurado, estou imaginando que ele é um segurado ou um beneficiário. Esse ativo contribuiu. Contribuiu para quê? Para que o inativo, para que o acidentado possa ter também direito ao benefício. Esse é o chamado princípio da solidariedade. Eu chamei aqui de pilar de sustentação do regime previdenciário, por quê? Porque os inativos, e as pessoas em situação de risco extremo só têm garantia de pagamento dos seus benefícios porque os ativos, eles, e não só os ativos, mas toda a sociedade, contribuem para esse caixa da Previdência Social. A gente vai ver que não só quem trabalha contribui, né? A gente vai ver que daqui a pouco é financiamento direto, por parte das contribuições sociais, sobre folha de pagamento, por exemplo, mas também de maneira indireta. A gente vai ver daqui a pouco como que nós, cidadãos brasileiros, vamos contribuir de maneira indireta para a Previdência. Próximo princípio aqui, já específico da Seguridade, princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Quando a gente fala em universalidade da cobertura, nós estamos nos referindo aos riscos sociais. Aos riscos sociais. Todos os riscos possíveis, como a gente já falou, de acidente, de idade avançada, de saúde, reclusão, todos os riscos possíveis, previstos, têm que estar cobertos pela Previdência. E universalidade do atendimento é buscar o máximo de pessoas atendidas possíveis. Não posso falar buscar atender a todas as pessoas.
Aí entra o princípio da reserva do possível, né? Não dá para imaginar que todos os cidadãos brasileiros vão ser cobertos, por exemplo, pela Previdência Social. Não dá para se falar nisso. Mas eu vou buscar o máximo possível atender essas pessoas, sobretudo levando em consideração aquelas pessoas que efetivamente contribuíram e aquelas pessoas que, pela lei, fazem jus ao benefício. Então, universalidade da cobertura e do atendimento, cobrir todos os riscos sociais e atender ao máximo possível de pessoas, desde que essas pessoas se enquadrem dentro das regras previstas, das regras definidas pela lei. Vamos para frente? Vamos para frente. Próximo princípio, o da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A partir da Constituição Federal de 88, trabalhadores urbanos e rurais têm o mesmo direito e passaram a ter as mesmas garantias. Têm o mesmo direito, passaram a ter as mesmas garantias. Uniformidade, eu vou dizer, os mesmos benefícios e os mesmos serviços. Tá? Serviço, por exemplo, de perícia médica. Benefício, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade, tanto população urbana quanto população rural. Equivalência dos benefícios diz respeito aos valores. A equivalência é o mesmo valor? Não. Valores que se equivalem. Tá? Os valores, a qualidade do serviço prestado, Tá? Então, uniformidade, os mesmos benefícios, os mesmos serviços que a Previdência paga e presta, serão pagos e prestados na cidade e no campo. E a equivalência de valores, equivalência de qualidade, tanto desses benefícios quanto desses serviços, às populações urbanas e rurais, é o próximo princípio. Vamos para frente. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços. Pela seletividade, a Previdência precisa cobrir todos os riscos sociais, não é a maioria, todos os riscos sociais. E na distributividade, é melhor aplicável a Previdência e assistência social. Vamos entender isso? Vamos lá. Seletividade, distributividade. O próprio nome já diz, eu vou selecionar na sociedade quem carece, quem não carece. Eu vou selecionar na sociedade quem tem direito e quem não tem direito a um benefício. E na distributividade, eu vou definir quem precisa mais, vai receber mais. Quem precisa menos, vai receber menos. Vamos ver um exemplo? Salário família. Salário família se eu tenho 10 filhos em idade menor de 14 anos, né, naquela faixa de renda que a gente vai ver mais à frente, aí eu vou receber um salário família maior do que aquela pessoa que tem somente um filho menor de 14 anos e que enquadra-se aí na faixa salarial de beneficiários do salário família. Então, repetindo, seletividade, eu vou selecionar na sociedade quem carece, quem não carece, quem se enquadra, quem não se enquadra. E na distributividade, eu vou definir quem carece mais, vai receber mais. Quem carece menos, vai receber menos dentro das previsões legais. Voltando para a tela. Próximo, irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse princípio garante ao segurado a irredutibilidade do valor nominal, agora veja bem, e real, muito além do valor nominal, o valor real do seu benefício. Vamos entender isso. Eu recebo lá a minha aposentadoria no valor de R$ 4.200. Não tem como no mês que vem me pagarem R$ 1 a menos, como uma política de redução de valores, que estaria reduzindo o valor nominal do meu benefício. Isso não pode. Tá? Assim como os benefícios previdenciários têm que manter uma equivalência com relação aí a aumento inflacionário, a questão da taxa de juros, aí nas políticas, né, que a gente vai mais à frente falar, aí na política de reajustamento. Tá? Então eu tenho que manter o valor nominal, não posso reduzir o valor nominal, mas porém
muito além do valor nominal, eu vou manter o valor real. Para quê? Para que eu possa fazer frente, por exemplo, na minha aposentadoria, às perdas inflacionárias. Tá? Então, irredutibilidade, valor dos benefícios, eu não posso reduzir o valor nominal e nem tampouco deixar de garantir os ganhos reais no pagamento dos benefícios. Tudo bem? Vamos voltar para a tela? Equidade na forma de participação no custeio. Equidade na forma de participação no custeio. Este princípio está alinhado ao da distributividade na prestação dos benefícios e serviços, pois as contribuições devem ser arrecadadas de quem tem maior capacidade contributiva para ser distribuída para quem mais necessita. Aí você vai ver, por exemplo, que empregador paga mais contribuições sociais. E o empregado, ele paga menos contribuições sociais. E o aposentado, ele não paga contribuição previdenciária. Então, isso chama-se equidade na forma de participação no custeio. Quem tem mais, colabora com mais. Quem tem menos, colabora com menos. Tá? E alguns vão ter isenção, como os aposentados. Próximos dois princípios. Diversidade da base de financiamento. Aí tem lá assim, ó, fontes de recursos, contribuição do governo, das empresas e dos segurados. Para que eu vou diversificar a minha base de financiamento? Para que eu mantenha a minha chamada capacidade atuarial. Capacidade atuarial. Por quê? Porque se a Previdência fosse sobreviver só de contribuição sobre folha de pagamento, sabe o que aconteceria? Eu trabalhei durante 35 anos e contribuí com R$400, por exemplo, nessa média. Tá? Na hora de aposentar, a Previdência me paga R$4.000 e poucos, exemplo. Tá? Eu contribuí por 35 anos com R$400 e poucos por mês. Depois, imagine que eu aposente lá com meus 60 anos de idade e eu vá depois viver até 90 anos. Eu contribuí por 35 com R$400 e poucos. O Estado me devolve 30 anos, R$4.000 e poucos. Sabe o que acontece? Essa conta não fecha. Essa conta vai fechar nunca. Tá? Por isso que eu preciso diversificar a base de financiamento. Não só na contribuição sobre a folha de pagamento, quer dizer, a contribuição social sobre a folha de pagamento, que é aquela contribuição direta, mas também sobre fontes indiretas, como a gente vai ver depois, até mesmo quando você vai pagar o seu DPVAT, parte disso aí você vai contribuir para a Seguridade Social, tá? Parte do que você está pagando no seu DPVAT. Isso é o quê? É trazer uma diversidade na base de financiamento para que eu possa manter o equilíbrio e a capacidade atuarial. Vamos para frente? O caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com a participação de trabalhadores, empregados, aposentados e do governo nos órgãos colegiados, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Previdência Social, que nós vamos falar sobre esse órgão mais à frente. Tá? Essa gestão quadripartite é composta por trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, que vão gerir a Previdência, e descentralizado por quê? Não só porque as decisões são descentralizadas, mas também porque a gestão é descentralizada. Os estados têm uma relativa autonomia, os municípios têm uma relativa autonomia, apesar de que a União, do orçamento da União também serve para pagar os benefícios de estados, municípios e do Distrito Federal, além dos benefícios pagos pela própria União. Isso é caráter democrático, isso é caráter descentralizado. Vamos dar uma revisada rápida nos objetivos? Vamos lá, nos princípios. Solidariedade é o pilar, o objetivo maior da Seguridade é manter esse sistema de solidariedade, em que uns contribuem para outros se beneficiarem. Universalidade da cobertura e do atendimento, cobrir todos os riscos sociais e atender ao máximo de pessoas possível. Uniformidade e equivalência dos benefícios entre populações urbanas e rurais
Eu vou manter a uniformidade, os mesmos benefícios e serviços prestados às populações urbanas também serão prestados às populações rurais, e eu vou trazer uma equivalência de valores e de qualidade dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade, vou selecionar quem precisa, quem não precisa, e vou distribuir dentro desse grau de precisão. Irredutibilidade, aqui seletividade, distributividade, irredutibilidade no valor dos benefícios, vai garantir o valor nominal e, sobretudo, o valor real dos benefícios. Equidade na forma de participação no custeio, quem fatura mais, paga mais, inclusive alíquotas maiores, e quem fatura menos vai ter alíquotas menores, e os aposentados não contribuirão diretamente com a Previdência Social. Os objetivos da Seguridade, finalizando, a diversidade na base de financiamento para manter a capacidade atuarial, as fontes de recursos vão vir de contribuições do governo, de empresas de segurados e de contribuições indiretas e de participação de custeio indireta, como a gente falou agora há pouco, citei como exemplo pagamento de IPVAT. O caráter democrático e descentralizado da administração, mediante a gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Lembrando que na hora do custeio, os aposentados, eles não fazem parte do custeio direto da Previdência e, portanto, a fonte de custeio ela é tripartite, já a gestão ela é quadripartite. Muito bem. Esse bloco foi menorzinho, menos informações, porém informações muito importantes, porque vocês vão ver nas questões agora que caem bastante, né? Que caem bastante questões sobre princípios. Tá? Vou dar um tempinho agora para você se refazer aí, dar uma revisadinha e volta comigo daqui a pouco, a gente vai fazer exercício, tá bom? Te espero. Até mais.